Salve galera, tudo bem? Professor Eufrásio aqui, a gente vai falar agora sobre os gráficos do movimento uniforme. Bora lá! Gente, para a gente fazer o gráfico do movimento uniforme, a gente tem que lembrar como que é esse tipo de movimento. Para lembrar, gente, o movimento uniforme é aquele movimento em que a velocidade é constante. E o primeiro gráfico que a gente vai desenhar é o gráfico do espaço em função do tempo. Vamos lembrar, gente, que o espaço em função do tempo, ele é dado por essa expressãozinha. S é igual a S0 mais VT. O que significa essa expressão, gente? Que a nossa posição final, ela é igual à posição inicial mais o espaço percorrido. E isso faz total sentido, né? Se eu sair do 30 e percorri mais 50, eu vou estar no espaço 80. É assim que a gente vai ler. Tá, mas como que a gente vai enxergar isso aqui graficamente? Gente, se a gente está falando aqui que o espaço está em função do tempo, a gente vai colocar o espaço em um eixo e o tempo em outro eixo, legal? Assim como a gente tinha em gráficos de matemática o nosso y em função de x, beleza? Então, basicamente, o que a gente vai reparar? Que o espaço em função do tempo, ele obedece uma função conhecida e essa é uma função do primeiro grau. Então, nosso espaço vai fazer papel de y, o nosso tempo vai fazer papel de x, são as nossas variáveis, certinho? E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter duas constantes aqui, o S0 e a velocidade, que são coisas que não se alteram, né? Então o nosso S0, ele vai ser uma constante que eu vou chamar de Bzão, e o V, né, que é uma outra constante, a constante que multiplica o tempo, eu vou chamar de Azão, legal? Então, gente, olha só, essa é uma função muito conhecida, é a famosa função do primeiro grau, função ax mais b ou b mais ax, tanto faz. A gente tem que lembrar, gente, que essa função, ela é dada graficamente por uma reta, beleza? E ela pode ser uma reta crescente ou decrescente. Então, vamos lembrar, se o nosso a for maior que zero, o nosso coeficiente angular, que é o coeficiente que multiplica o x, a gente tem que nossa reta é crescente. Se o nosso a for menor que zero, a gente tem que a nossa reta vai ser decrescente. Opa, decrescente. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos colocar aqui no gráfico. Sabendo que é uma função do primeiro grau, fica mais fácil. E a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar para o movimento do corpo e qual é a representação dele no gráfico, beleza? Então vamos dizer assim, gente. O nosso corpo partiu de uma posição S0 aqui, ó. Beleza? E percebam que eu estou colocando a minha posição inicial depois do meu marco zero, né? Mais à frente do zero. Então eu estou dizendo que aqui o meu corpinho, que vai ser representado por essa bolinha aqui, ele está saindo de uma posição positiva, acima de zero. Então, já vamos colocar aqui, ó. No tempo igual a zero, ele está numa posição inicial, acima de zero, beleza? Se ele tivesse mais aqui para trás, a gente teria que começar nosso gráfico aqui de baixo. Faz todo sentido? E o que a gente vai percebendo? Se esse corpo tiver, por exemplo, uma velocidade positiva, né? E é justamente a definição aqui de movimento progressivo, quer dizer que o corpo está progredindo, ele está indo para frente, beleza? Então, o movimento progressivo é esse que a velocidade é positiva. Então, a gente vai ter o nosso vetorzinho aqui, ó, nossa setinha apontada para o sentido positivo aqui do meu eixo. Show de bola? Então, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, esse corpo vai ocupar posições maiores mais para frente. Então, depois de um segundo, ele vai vir parar aqui, e depois aqui, e assim por diante. E a gente sabe que com o passar do tempo, o espaço que ele vai percorrer é igual a intervalos de tempos iguais. Então, por exemplo, vamos supor que do zero passou um segundo. De um segundo, o nosso corpo, sei lá, andou um pouquinho, beleza? Se passar a mesma quantidade de tempo, ele vai andar o mesmo pouquinho. Então, vamos colocar aqui assim, ó, ele vai andar para cá. E depois de mais um tempinho, ele vai dar o mesmo tanto. Então, quer dizer que quando eu vario aqui no eixo do tempo, o eixo aqui do espaço varia igual, beleza? Igual não, né? Mas varia igual de um instante para outro. Então, eu sei que esse tamanho é igual a esse, que é igual a esse, e assim por diante, beleza? E a gente vai perceber, assim como a gente já conhece, né? Que a função no primeiro grau, ela vai ter um formato de reta, beleza? Então, olha só, nosso gráfico vai ser uma reta crescente.
Show de bola, gente? Vê se fez sentido. Então, basicamente, no movimento progressivo, a minha velocidade, que é o coeficiente angular, ela é positiva e a minha reta ela vai subindo. Show de bola? Tá. O que mais a gente tem de propriedade aqui? A gente tem que lembrar que a inclinação dessa reta, vamos dar uma limpada aqui nesse desenho, tá? Então, vamos lá. A inclinação dessa reta, certo? É o que a gente chama de coeficiente angular. Como a gente observa isso, né? A gente pode colocar aqui, ó, que essa reta faz um determinado ângulo com a horizontal, beleza? Ah, Eufrásio. E o que é o coeficiente angular mesmo de uma reta? Vamos colocar aqui, ó. O coeficiente angular de uma reta é a tangente desse ângulo. Isso representa a inclinação da reta. Quanto maior o valor da tangente, mais inclinadona essa reta vai estar, beleza? Tá, Eufrásio, como que eu consigo achar essa tangente? Muito simples, gente, ó. Você pega um ponto inicial e você pega um ponto final, qualquer. E aí o que a gente vai fazer, ó? Vamos desenhar aqui, ó. E o que a gente está fazendo, ó? A gente está fechando um triângulo retângulo, beleza? E olha que interessante, gente. De um instante inicial que eu escolhi até um instante final, olha só. Aqui eu tenho um ΔT, vocês concordam comigo? Né? Então a gente tem um ΔT, uma variação de tempo, inicial e final. E aqui eu tenho um ΔS. Beleza? Show de bola? E olha só que interessante. A tangente do alfa, né, nessa situação é o quê? Lembra? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então isso aqui vai dar o nosso ΔS sobre ΔT. E isso nada mais é do que a nossa velocidade. Então aí está provado que a velocidade é o nosso coeficiente angular. Tudo bem, gente? Então aqui eu vou colocar de cantinho um exemplinho numérico para caso a gente precise calcular a velocidade usando o gráfico, beleza? Então vamos colocar um gráfico, por exemplo, assim, ó. Num ponto aqui, vamos supor que é a posição 1. É um gráfico de espaço por tempo, beleza? E aí vamos dizer que o meu corpinho está subindo. E aí vamos dizer que nesse outro ponto aqui, ó, que é um instante... Vamos colocar um instante aí. Vamos colocar o instante 4, beleza? Vamos supor que meu corpo andou até a posição 5, beleza? Então no instante 0, o meu corpo estava no 1, no instante 4, o meu corpo estava no 5, certo? Qual é a velocidade, né, desse móvel? Então a gente já observa que esse móvel está no movimento progressivo, a velocidade positiva e o valor, olha como a gente vai fazer. Se a gente tem 2 pontos, a gente tem tudo, gente. A gente faz o quê? Fecha um triangulinho aqui, ó. Beleza? E o que a gente vai ver? Do 1 para o 5, a gente tem um ΔS. Quanto vale esse ΔS, gente? Ó, pensa, eu fui do 1 para o 5, né? Então eu subi quanto? Eu subi 4, né? Mesma coisa que eu fazer 5 menos 1. E o nosso ΔT foi do 0 até 4. Então a gente tem aqui, ó, que o nosso ΔT foi 4 segundos, tá? Vamos dizer que aqui o nosso ΔS está em metros. Qual é a velocidade, gente? Bom, se eu peguei 2 instantes, fiz o ΔS e fiz o ΔT, ó, nossa velocidade é dado pela tangente desse triângulo. Ou mais simples, né? ΔS, que é 4, ΔT, que é 4. Então minha velocidade é 1 metro por segundo. Show de bola, gente? Fez sentido como a gente acha a velocidade pelo gráfico? Beleza. Então, esse caso aqui, legal, é uma velocidade positiva. Mas e se a nossa velocidade for negativa? O que acontece? Lembra, gente, velocidade negativa não significa que o corpo está mais devagar, nada disso, beleza? Velocidade negativa significa que o corpo está indo para trás. Show de bola? Então, velocidade negativa, vamos supor que o nosso corpo, ó, saiu de uma posição S0 aqui também, ó. Só que se minha velocidade é menor que 0, quer dizer que ela aponta no sentido negativo da minha trajetória. Beleza? Então aqui está a minha velocidade. E aí olha como vai ser o meu gráfico. Pensa comigo, ó. Inicialmente a gente estava numa posição S0 que de novo eu estou colocando que é uma posição positiva. Então meu gráfico ele vai sair daqui de cima, certo? Com o passar do tempo, o meu corpo vai ocupar posições menores, ele vai estar cada vez mais para trás. Tem uma hora até que ele vai cruzar o 0 e começar a vir para posições negativas, certo? Então, o que vai acontecer? Ó? Vamos até esticar esse gráficozão aqui. Ó.
Depois de um certo tempinho, o nosso corpo vai ocupar uma segunda posição, ó. Vamos supor que ele ocupa essa posição aqui, ó. Ele desce esse tanto, beleza? Depois de um mesmo intervalo de tempo, ele vai descer o mesmo tanto, ok? E assim por diante, gente, até o momento que ele vai cruzar aqui o eixo e ele vai passar a ocupar posições negativas. Beleza? Então eu estou fazendo um esboço aqui de como a gente desenharia. A gente poderia ter valores, tá? E aí o que acontece? A gente vê novamente que por intervalos iguais ele desceu o mesmo tanto, é uma escadinha constante, então ele vai ser uma reta decrescente. E é a mesma coisa de antes, gente. Então o que a gente vai ter, né? Aqui o ângulo, né, que a gente vai olhar é esse aqui, ó. Esse ângulo alfa aqui. Só que eu vou dar uma dica para vocês, gente. Putz, eu não sei como é que eu vou fechar nesse ângulo. Eu entendi o negócio lá da tangente, né? Mas como é que eu vou fazer a tangente desse ângulo aqui? Não precisa, gente. Vamos colocar um exemplão aqui, ó, numérico. Se por acaso, vamos fazer o desenho do nosso gráfico. E aí vamos dizer assim, ó. Se por acaso eu sair de uma posição aqui, 5, certo? E aí vamos supor que, vamos lá, no instante 3, o meu corpo ocupe a posição, vamos dizer que ele ocupe a posição 2, beleza? Show de bola? Então aqui, ó, no instante 0, ele estava lá no 5, no instante 3 ele desceu para a posição 2. Então isso aqui a gente já consegue desenhar um gráfico, ó. Esse que é o gráfico aqui, ó. Certinho? Ah, Eufrásio, mas como que eu vou olhar o triângulo agora? A gente não precisa olhar para esse ângulo necessariamente, não tem problema. A gente vai olhar para esse ângulozinho aqui, ó. Ó o triângulo já montado. Ou aqui em cima também, que é o mesmo ângulo, não tem problema, tá? Então, ó, eu vou pegar justamente esse ângulo aqui em cima, que é de onde a gente tem informações, tá? Olha só, aqui eu tive um ΔS, quanto que variou aqui, ó? Variou 3, né? Eu fui do 5 para o 2. Pera, Eufrásio, mas cuidado, eu fui do 5 para o 2, não do 2 para o 5. Então a variação foi negativa, vocês concordam? Olha que interessante. Então vamos lá, esse ΔS aqui, ó, ele é menos 3. Por que, gente? ΔS é espaço final menos espaço inicial, certo? Meu espaço final é 2 e o inicial é 5, por isso dá menos 3. Faz total sentido? Ah, e o ΔT, Eufrásio? Bom, o ΔT, normal, fui do 0 para o 3, o meu ΔT é igual a 3, certo? Olha, de novo aqui, ó, como eu vou calcular a velocidade? Meu ΔS é menos 3 e o meu ΔT é 3. Por isso, minha velocidade vai ser menos 1 metro por segundo. Show de bola, gente? Eu escolhi os valores convenientemente aí, né? Mas para a gente ter atenção no sinal. Percebeu que a gente fazer o menos ali no ΔS foi extremamente essencial para a gente não errar aí na conta do nosso gráfico do movimento retrógrado. Show de bola, gente? Fez sentido? Então vamos seguir em frente, tá? Gráficos de espaço por tempo, tranquilo, né? Então são retas crescentes ou decrescentes e é isso que a gente vai ter, beleza? Que mais? Vamos lá. Velocidade em função do tempo, gente. Esse gráfico ele vai ser muito simples no movimento uniforme, porque afinal nossa velocidade ela é constante, beleza? Se a nossa velocidade é constante, ela não vai mudar em função do tempo. Ou seja, se por exemplo eu tenho um movimento progressivo, mesma coisa, eu saio de uma posição inicial aqui com uma velocidade positiva, beleza? Então eu vou ali sempre com essa mesma velocidade. No espaço por tempo, beleza, mas esse gráfico aqui ele não está se importando com o espaço. Então vamos supor que nossa velocidade ela é positiva e ela tem um valor aqui, certo? Acima de 0, claro, porque se ela é positiva vai ter que ser acima de 0. E aí com o passar do tempo, gente, ó, passa um segundo, o que acontece com a velocidade? Acontece nada, né? Continua na mesma. E passou mais um instante, acontece o quê? Acontece nada, gente. E se passou vários instantes, ele veio aqui na frente, acontece nada. Movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, gente, quer dizer que esse gráfico ele é uma reta constante, uma reta horizontal. E é assim, justamente, que vai ser o nosso gráfico. Show de bola? É uma reta 100% horizontal.
tá bom? Vamos dar uma limpada aqui nesse desenho que a gente vai aproveitar ele daqui a pouco, tá? Então, é uma reta horizontal acima do eixo. Qual que é a diferença do retrógrado? Bom, gente, vai ser a mesma coisa, tá? Só que a diferença é que a reta vai ser abaixo do eixo, né? Porque se eu estou numa posição aqui, ó, e a minha velocidade, ela aponta no sentido contrário da trajetória, basicamente essa minha velocidade é negativa. Se ela é negativa, ela começa aqui embaixo. Então vai ser uma reta constante abaixo do nosso eixo do tempo. Show de bola, gente? Beleza, Eufrásio. Então esse gráfico é meio fácil, né? Via reta constante ali. Esse gráfico pode me dar alguma coisa interessante? Pode dar uma coisa muito interessante, gente, porque pensa assim, ó. Esse gráfico ele não diz nada sobre o seu deslocamento, né, a princípio. Ele só fala da velocidade e do tempo, certo? Mas vamos supor que assim, ó, aqui é o instante 0 e aqui é o instante 5. E aqui eu tenho uma velocidade de 4, beleza? 4 metros por segundo. Se eu perguntar, do instante 0 até o instante 5, qual foi o espaço percorrido? Bom, o ΔS aqui, ó, vamos lembrar, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Portanto, o nosso ΔS é basicamente velocidade vezes tempo. Ah, que fácil, frase. Então é só fazer aqui, ó, a velocidade que é 4 vezes o tempo que é 5. Então isso aqui vai dar 20 metros. Ah, que legal. Só que o que é interessante a gente perceber, gente? Vocês percebem que aqui a gente formou uma figura conhecida? A gente formou, gente, um retângulo. E a área de um retângulo, ela é basicamente isso, é você fazer o tamanho da base vezes o tamanho da altura, né? Que é exatamente a conta que a gente fez aqui. Qual que é a nossa conclusão, gente? Basicamente, a área do gráfico, como já foi dito em outras aulas, tá? Ela representa o nosso ΔS aqui, nesse caso. Sem problemas, gente? Então aqui, ó, vamos destacar a nossa área aqui, ó. Então, olha que interessante. Quer dizer, então, que se eu ver qualquer gráfico de velocidade por tempo e eu quiser saber qual foi o espaço percorrido, basta fazer a área, é isso mesmo que eu estou falando, beleza? Então, se eu tenho a área do gráfico de velocidade por tempo, eu tenho o ΔS. Show de bola? Sem dúvidas, gente. Pô, mas e aqui? Aqui é a mesma coisa, tá? A gente fecharia aqui, ó. E eu também vou ter uma área. Essa área também vai representar o ΔS. Mas tem alguma diferença, Eufrásio? Aqui tem, né? Porque essa área, ela está abaixo do eixo. Se está abaixo do eixo, quer dizer que o nosso ΔS aqui vai ser negativo, beleza? Então, nesse meu exemplo, a área é numericamente igual ao ΔS e é um ΔS positivo. Ou seja, eu andei um espaço para frente, beleza? Aqui, a área do gráfico também, né? Ela é numericamente igual ao nosso ΔS, porém, eu andei para trás. Meu ΔS é negativo. Ah, entendi, Eufrásio. Então, vai ter casos, né? Em outros movimentos, a gente vai ver que o nosso gráfico, parte ele vai estar em cima, parte ele vai estar embaixo. Então, o ΔS meio que vai cortar. Se eu andei um pouco em cima e tem um pouco embaixo, né? Um pouco eu andei para frente, um pouco eu andei para trás. Então, é muito importante a gente ter já essa noção de que a área do gráfico dá o ΔS, mas em cima do eixo eu andei para frente, abaixo do eixo eu andei para trás. E para a gente finalizar, gente, a gente tem o gráfico de aceleração em função do tempo. E esse é o mais simples de todos, porque pensa, se a minha velocidade não muda, o que é aceleração? A aceleração fala da variação da velocidade. Se a velocidade não muda, a aceleração é igual a zero. Ou seja, meu gráfico ele é uma reta constante aqui no zero, tá? Então, basicamente aqui, a gente pode dizer que a gente nem vai trabalhar muito com esse gráfico, tá? Então, a gente só vai dizer que a aceleração é sempre igual a zero. Então, ela fica ali em cima do eixo do tempo, beleza? Então, gente, em resumo, esses são os gráficos, né, do MU, com destaque para o gráfico de espaço por tempo e o gráfico de velocidade em função do tempo. Muita atenção neles e a gente tem que saber fazer essa conexão aqui, de olhar para o movimento e transportar ele de forma gráfica, beleza? Então, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!